Vicente, nós estamos passando por um período da ortodontia muito interessante. Eu sei que o teu foco de lecionar já é para os especialistas, correto? O que você fala? Os cursos ou a palestra? Não, teu foco de dar aula, você dá aula mais para os especialistas, Sim, correto? sim, 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 sim. O que eu vejo que a ortodontia, os colegas de especialização estão passando por, assim, é muita informação hoje. Você acha que em 3 anos, um estudante de especialização consegue sair? Porque hoje tem alinhador, que você tem o teu também, tem mini implante, que mais? Imagem digital, fluxo digital, fora a parte de autoligado, a parte tradicional, que não pode deixar de lado. Loucura, em 3 anos, será que dá tudo isso? Respondendo essa sua pergunta, foi um dos motivos de eu ter largado os cursos de especialização. É muita informação. Se a gente for parar para pensar, eu estou fora da graduação há muitos anos. Aliás, eu nunca participei da graduação. Desde que eu me formei, eu nunca virei um professor de graduação. Mas eu sei que, até hoje, pelo que me consta, não se fala nada de ortodontia na graduação, até porque, como você mesmo disse, em 3 anos de curso de especialização, é pouco tempo para que se aprenda tudo, e ainda mais da maneira que se ensina, né? Então, eu acho que tinha que ter não só uma reformulação dos professores em matéria da sua didática, mas como também da programação dos cursos. Mas, mesmo assim, a pessoa vai ter que buscar mais informações pós-terminada a especialização, que é o que eu faço, que é o que você faz. Eu falo o seguinte, não é só a nossa área, não. Qualquer área, a pessoa tem que estar sempre se atualizando, estudando, porque as coisas mudam, evoluem. E o que a gente vai falar aqui hoje sobre eliminar o sorriso gengival com mini implantes é uma evolução dentro da ortodontia que veio revolucionar e dar uma proporcionalidade, de uma possibilidade, desculpa, de um novo tratamento. Então, eu acho que, por mais que você esteja sendo especialista, se formando hoje, né, terminando o seu curso hoje, pode ter certeza que muitas coisas novas já estão rolando e que, se você ficar parado no tempo, você vai ficar defasado mesmo se formando hoje. Então, os cursos de pós-graduação, como eu faço, como você faz, eles são importantíssimos para a escalada da evolução profissional de cada um de nós. É isso aí. Então, o tema hoje, eu te diria que seria pelo menos um ano, mas o que eu falo, não desanime, porque Não, colocar imagina, um não. parafuso, a gente perde muito no começo. É como se colar um bracket, não é, Vicente? Não, Você é não como é o que perdia eu falo, bracket? né? É lógico, tem uma frase do Bill Gates lá, que agora eu não vou lembrar ela inteira aqui, que eu uso nas minhas aulas, mas é o seguinte: tente uma, tente duas, tente três, tente a quarta, tente a quinta vez se for necessário. Mas não desista dos seus sonhos, não desista das suas metas. Se dedique, estude, tenha dedicação que o sucesso chega, que você vai ter sucesso e alcançar seus objetivos. Porém, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que passar por uma curva de aprendizagem. E durante essa curva de aprendizagem, até você se tornar, vamos dizer assim, um expert sobre o assunto, você vai ter muito mais insucesso do que sucesso. Isso aconteceu comigo, eu posso falar para você. Eu vi a aula do Christian e eu falava, eu vou fazer. E às vezes eu não estava nem com material próprio na mão, queria fazer e dava errado, dava insucesso. Então, o que a gente tem que ter como consciência é o seguinte, nós sempre estamos em evolução, precisamos estudar sempre e temos que dar tempo ao tempo, até para que nós mesmos vamos evoluindo. Agora, como que vamos ter essa evolução? Não adianta nada eu ficar só no livro, no livro, no livro e não sentar no mocho e colocar aquilo em prática, que eu acho que é o meu grande diferencial, assim como o seu e do Rodrigo. Nós somos ortodontistas clínicos. Nós atendemos pacientes, nós sentamos na cadeira lá no mocho,
nós entendemos as dificuldades do dia a dia e com essas dificuldades nós procuramos soluções para facilitar tanto a nossa vida como dos nossos alunos e proporcionar para os nossos pacientes tratamentos mais rápidos, mais confortáveis e de maior sucesso. Então, estudar é sempre, e é isso que eu trago dentro de mim. Eu procuro a cada dia estar melhor, me aprimorar melhor, ser uma pessoa como uma pessoa melhor, um profissional melhor, mas isso demanda tempo, demanda energia, demanda esforço, e a gente tá, eu acho que tanto eu quanto vocês estamos no caminho, na reta certa. Claro. Pessoal, agora vai esquentar, porque é um assunto que vocês não têm por aí. Poucos professores têm casuística, tem a metodologia de tratar um sorriso gengival. Vejam bem, são pacientes cirúrgicos que eles têm duas opções: tratar com harmonização facial ou fazer a impactação da maxila. Então, esse professor tem uma grande bagagem, não grande bagagem porque não tem tempo, mas como ele falou, ele leu, falou, eu vou fazer isso, porque se Cristiano faz, eu posso fazer. Então, sorriso gengival para pacientes cirúrgicos, usando os mini implantes, nós conseguimos fazer uma impactação da gengiva. Ele vai ser usado na região anterior, posterior e no palato também. Então, tem várias metodologias aí. Então, para iniciar aí, esse professor, ele tem muitos casos já tratados. E aí eu já começo direto e reto. Qual que é a indicação? A indicação é essa que você estava comentando. Por exemplo, vem atender uma gama de pacientes que tem uma queixa estética, porque hoje todo mundo quer ficar mais bonito, não quer só dentes bem alinhados, né? Quer ter um sorriso mais bonito, quer se sentir mais bonito, quer se olhar no espelho e se enxergar uma pessoa melhor, com uma autoestima elevada, e o sorriso gengival é uma coisa que incomoda muita gente, muita gente. Então, a indicação dessa minha aula, desse nosso bate-papo, que não é nem aula, né? É proporcionar uma nova opção de tratamento para essa demanda estética que existe, que é o sorriso gengival, eliminando não só a toxina botulínica, como você falou, né? Mas também a cirurgia ortognática. Então, em alguns casos, a gente consegue eliminar a cirurgia ortognática. E aí, agora eu vou falar o que a gente não consegue nunca falar só de ortodontia, sem falar um pouquinho de marketing junto. A indicação desses casos são para casos onde a estética do sorriso está comprometida, onde a pessoa tem um sorriso gengival, aonde é uma queixa do paciente, porém a gente tinha poucas opções de tratamento, como se fosse a toxina botulínica, né? Colocando botox para que esse lábio superior subisse menos, vamos dizer assim, trabalhasse menos, cirurgias periodontais com plásticas gengivais, onde era possível ser feito isso, e que o ganho estético também teria a relação, vamos dizer assim, custo-benefício para passar por esse procedimento cirúrgico. E agora, com os 4 mini implantes, os DATs de aço, a gente consegue em 6 meses. Tá? O tempo dos meus tratamentos são 6 meses. Lógico, quando eu começo a mecânica de intrusão, são 6 meses, a gente consegue a intrusão e a eliminação do sorriso gengival. Então, isso, como eu estava falando, eu não consigo separar do marketing, porque a gente administra a clínica, a gente é clínico, e a gente vende saúde, a gente vende tratamento ortodôntico. Isso o ortodontista tem que entender e enxergar que ele é um administrador, ele vende tratamento, ele vende saúde. Então, quando você mostra um caso clínico que você fez e apresenta para uma outra paciente que tem a mesma demanda, que tem a mesma queixa, e ela já vê o antes e depois, até para se vender um caso novo, fica mais fácil. Então, é uma coisa que eu falo para os meus alunos e falo aqui para todos que estão aqui. Fotografem. Não existe ortodontia sem fotografia. E aí, com isso, você faz o seu portfólio
e vai te ajudar a vender novos casos para futuros pacientes. Vicente, veja bem, eu e o professor Vicente jamais falamos que nós somos contra, pelo contrário, a harmonização facial. Lógico que não. Fazemos muito, quer dizer, não, nós não fazemos, mas tem profissional Sim, sério que faz para nós. O que ele vai passar a partir de, já começou, é o Sonrisa Renrival, tratamento de Sonrisa Renrival, usando El Minitornillos, correto? E como que é a técnica, então, Vicente? Só pegando um gancho nessa harmonização facial, para você ver como a gente não é... Aliás, a gente não sou contra nada, e pelo contrário, eu sou a favor de tudo, porque nós estamos em constante evolução. Então, vamos lá. Com mini tornilhos, como eu consigo melhorar o sorriso gengival sem a cirurgia? Tem uma biomecânica toda aplicada nisso, que eu acho que a hora que eu mostrar minha apresentação com desenhos vai ficar mais fácil de entender. Mas é transformar todos os dentes superiores num bloco só, num conjunto só, usando um fio rígido para isso. E através de 4 mini implantes, 2 na região posterior, 2 na região anterior, usando elastique em corrente, com vetores de direcionamento de força específicos e um elastique em corrente de boa qualidade, de uma boa procedência, a gente consegue intruir, fazer uma remodelação dentoalveolar vertical. Então, a gente consegue jogar todo esse conjunto, subir todo esse conjunto, eliminando, então, o sorriso gengival. O que o autoligado consegue na remodelação, o grande achado do autoligado é a remodelação transversal, né? É a bioadaptação transversal, é o ganho transversal da arcada. Essa técnica vem fazer uma remodelação agora num sentido vertical. Então, apoiado nesses 4 mini implantes, através de elásticos e corrente, a gente consegue subir todo esse bloco sem precisar de cirurgia, sem precisar de procedimentos cirúrgicos mais invasivos, como a cirurgia ortognática. Lógico que existe limite, e nós vamos ver durante a apresentação aqui quais são esses limites. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o dia a dia clínico, como eu disse, as dificuldades que eu encontrei e as soluções que eu achei para a gente ir driblando os problemas que a gente vai tendo durante o dia a dia clínico. E algumas alterações que a gente vai fazendo de acordo com algumas respostas que a gente vai observando clinicamente que os pacientes vão ter. Bom, um orgulho estar participando junto com essa enorme gama de profissionais que estão aqui trabalhando junto com a gente. É um orgulho fazer parte desse time aí e me sinto lisonjeado. Espero que eu esteja à altura aqui para estar mostrando um pouquinho do que a gente faz. Tenho 3 livros. Um foi lançado em 2012, outro em 2013 e outro em 2016, basicamente falando sobre o sistema autoligado, todo o desenvolvimento que a gente tem sobre a filosofia com os brackets passivos, tá? Com bracket autoligado. Então, eu trabalho há mais ou menos 12, 13 anos, única e exclusivamente com o sistema autoligado, tá bom? Então, tá aí toda a nossa trajetória nesses anos e quem sabe 2021 apareça aí um 4º livro. Dentro desse 3º livro, tive o prazer de contar com essas 2 figuras aí, Rodrigo Milani e o Fábio Micheletti, que escreveram um capítulo dentro do livro que era exatamente sobre a otimização do tratamento ortodôntico com o uso dos dispositivos de ancoragem temporária, os DATs. Esse livro é uma referência para quem quer estudar sobre autoligados. Tem desde levantes, elásticos leves, o bracket, que, por sinal, Vicente idealiza um bracket que é muito estético e cada vez a qualidade melhora a cada geração. Então, é um livro que eu recomendo. É uma bíblia bem completa sobre sistema autoligável. Os 10 primeiros capítulos são sobre o nosso protocolo, né? Que são os 10 passos que
a gente tem que seguir para ter o sucesso com a filosofia do sistema autoligável. E depois tem mais 6 capítulos, desculpa, de assuntos extras, né? Que tem tudo a ver com o autoligado, que são 2 capítulos de dentadura, tratamento com o sistema autoligado e dentadura descida e mista, o capítulo de vocês, o capítulo para cirurgia ortognática. Então, é um livro que não só fica no dia a dia clínico, e sim coloca outras especialidades para trabalhar dentro do nosso sistema autoligado. Isso tudo, como a gente comentou anteriormente, tudo para maximizar os nossos resultados. Tá bom? E aí, em 2015, num congresso lá, num simpósio do Damon, isso foi em 2015, eu tive o prazer de conhecer essa figura ilustre. Aqui à direita é o meu sócio, Cláudio Figueiredo. Essa a minha esquerda, né, da imagem aqui, o meu sócio, Cláudio Figueiredo. À direita, Laine Rodrigues, que é mais uma irmã que não é nem amiga, que eu falo que é uma irmã que a ortodontia me proporcionou, mora lá no Rio de Janeiro. E juntos estávamos nesse simpósio do Damon lá em São Paulo, onde eu tive o prazer de ter o meu primeiro contato pessoal com essa figura, com esse ícone da ortodontia mundial, que para mim é a minha referência. Então, eu acho que a gente tem que ter algumas referências na vida. E uma das minhas referências na ortodontia chama-se Chris Chang. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente nesse dia. E aí veio uma ideia meio que maluca na minha cabeça. Por que não eu e o Cláudio, que somos os criadores do Centro Avançado em Sistema Autoligado, CASA, que promovemos os ortofuturos aqui no Brasil, que é um congresso único e exclusivamente da filosofia autoligado, trazer esse ilustre, essa figura para o nosso congresso. Era algo assim inimaginável, e desde 2015, junto com o Rodrigo, aí, com a ajuda de vocês dois, e sua também, nós começamos a tentar realizar esse sonho, e em março de 2018 nós conseguimos trazer. Tá aí você à esquerda, eu fiz rosinha para vocês ficarem bem nítidos aí. Você à esquerda, o Rodrigo à direita. E o sonho se realiza e a gente traz a figura, o ilustre professor Chris Chang, em março de 2018, lá em São Paulo. Juro para você que foi, para mim, um momento ícone, ímpar e histórico na minha vida, ter presenciado alguns dias, algumas horas com esse cara. E o tema da minha aula, dessa live, né, é eliminando sorriso gengival com mini implantes. Porém, são mini implantes específicos que têm que ser instalados em locais específicos e com uma biomecânica específica para que eu tenha o resultado desejado. Então, só para a gente situar o pessoal, como tudo começou, mais ou menos, com esses autores, lá em 1998, eles publicaram o primeiro artigo onde eles usaram um mini implante com finalidade de ortodontia, que era um mini implante que tinha ranhura de slot e um parafuso de 2 milímetros de diâmetro por 9 de comprimento. E sugeriram alguns espaços de instalação, que quando se fala de mini implante, a gente fala de sítios de instalação, né? Então, esse foi o primeiro. Lógico que houveram outros artigos antes, mas esse é o primeiro artigo que eu digo específico para um mini implante ortodôntico. Vieram tendo alguns estudos antes, mas agora esse é o primeiro com ortodôntico. E aí, quando surgem os mini implantes, surge então um novo termo na ortodontia, que era o chamado de ancoragem absoluta, que era o calo no nosso sapato, né? A nossa grande dificuldade era ancorar os dentes, principalmente em casos de extração. Como não permitir a perda de ancoragem posterior na mecânica de retração dos dentes anteriores. Então, a gente tinha que instalar barra palatina, A e B, arco lingual de Nance, botão de Nance. E quando surgem os mini implantes, a gente elimina toda essa parafernália com apenas 2 ou 4 parafusos. E aí, então, surge um novo termo na ortodontia
de ancoragem absoluta para uma ancoragem esquelética. Então, esses são um exemplo de um parafuso de titânio que eu usava, Jay, o coreano, por que será, né? Coreano e tal, será que tem alguma relação uma coisa com a outra? Ele era de titânio, os primeiros eles eram auto-rosqueáveis, quer dizer, a gente precisava ter um micromotor para perfurar a cortical, ter uma fresa que fizesse um caminho para entrar com um parafuso que ele mesmo faria a sua rosca. Eu te confesso que, né, enquanto eu estava nessa fase, eu não usava os mini implantes. Porque eu falei, eu não vou comprar um motor de implante para instalar mini implante. E eu falava isso. Eu falei, eu tenho certeza que logo, logo eles vão desenvolver um parafuso que autoperfure isso, que vai eliminar isso. Por quê? Porque a ortodontia e tudo na nossa vida vem para facilitar o nosso dia a dia. E aí depois surgem, então, os parafusos autoperfurantes. E assim que surge o parafuso autoperfurante, eu já faço o primeiro curso de mini implantes em Natal, onde eu trouxe o professor Palhano, lá do Rio de Janeiro, do Grupo Straightwire do Rio de Janeiro. E nós fizemos uma aula teórica e hands-on com pacientes, cara. Estava na transição, estavam começando a surgir os primeiros parafusos autoperfurantes. E aí é que a gente tem que estar sempre à frente e sempre ligado no que está acontecendo. E a característica desses parafusos é que eles têm a indicação de ser instalado entre as raízes. Então, são chamados de mini implantes interradiculares. Tá? Em 2002, dentro dessa linha ainda, Park lança um artigo com tomografia computadorizada, onde ele define os 2 melhores locais para serem instalados esses parafusos de titânio entre raízes. Então, no superior, entre primeiro molar e segundo pré-molar, e no inferior, entre o primeiro e segundo molar. E como eu estou falando que tudo vai evoluindo, tudo vai tendo, frente às nossas dificuldades do dia a dia, frente às nossas biomecânicas, começou a perceber que esses parafusos, às vezes, entre as raízes, dificultavam para nós alguma biomecânica. Como, por exemplo, uma retração total de maxila. Né? Fica difícil aquele parafuso entre raízes dificultando essa biomecânica. Então, foi desenvolvido uns parafusos de aço. Me corrija aí, hein? Se eu estiver errado, você é o mestre nisso, você já vai me corrigindo. É um aço cirúrgico, eles são mais duros do que o titânio, porém eles são mais maleáveis do que o titânio. Então, eles são menos susceptíveis, por incrível que pareça, à fratura. Vou te falar, Fábio, que eu não sei te dizer, tá? Mas eu ganhei da Jail lá dos parafusos de titânio num curso que eu fui dar no Porto, em Portugal. Só para esse curso os caras me deram 300 parafusos. Me deram, jogaram na minha mão 300 parafusos. E depois aqui no Brasil eu ganhei mais eu não sei quantos deles. Eu vou falar para você que hoje eu não tenho nenhum parafuso de titânio. E se eu não me engano, dos parafusos seus, eu acho que a primeira compra eu comprei 100, a segunda compra acho que eu comprei 100 de novo, e a terceira compra acho que foram 60, 80, eu nem lembro mais. Vou te falar que logo, logo vou ter que comprar outros, porque esses parafusos, eles são diários da clínica. Lá eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que sou eu e mais 3 ortodontistas. Uma das primeiros treinamentos que eu faço com eles é instalar mini implantes, porque isso é diária. Não tem, às vezes de manhã, não tem um dia sequer que a gente não mexa com pacientes que estejam usando esses parafusos hoje, esses de aço, né? A minha pergunta é a seguinte: eu comecei, eu perdia 80% em 2007. Eu falei, eu parei com isso, parei. Então, claro que agora os professores estão preparados para passar mais segurança, melhores técnicas, livros, por exemplo, do Márcio Almeida, espetacular. Então, tem muita coisa, tem muita gente boa ensinando. Mas o começo a gente sempre perde mais até chegar. Você deve estar perdendo aí 4 a 5%, porque eu sei que da nossa conversa aí, correto? Sim, sim. E agora, só pensando aqui, não foi, não. Eu acho que foi 2002, 2003, 2004, por aí, que eu trouxe o professor Eduardo Palhano aqui para Natal. Fizemos um ao vivo, cara. Colocamos os alunos
numa outra sala e depois com filmagem, passando ao vivo a filmagem para a galera ver. E eu acho que a grande sacada desses parafusos é eles serem extra-radiculares. Extra. Então, eu não interfiro na biomecânica. Eles são instalados, eles podem ser instalados intra-radicular, lógico, mas a grande sacada é ser extra-radicular, que aí permite que os dentes se movimentem paralelamente a eles, como nós vamos ver daqui a pouco, na hora que eu for falar sobre a instalação. Então, tudo isso, a gente só deve muito a essa pessoa, essa figura, que, na realidade, eu fui pegar lá os artigos que eu via, já tinha esses parafusos de aço há muito tempo atrás, 2001, 2002, lá que eu fui ver, mas ele aqui pegou a coisa, aprimorou o parafuso e acabou sendo o maior divulgador sobre esses mini implantes e essa técnica. E aí todo mundo, hoje a gente acaba acreditando muito a essa figura ilustre aí que eu já teci vários comentários e tive o prazer de conhecer pessoalmente. Então, existem esses parafusos, eles são denominados parafusos de aço ou dispositivos de ancoragem temporária, e eles têm dois nomes de acordo com a localização que eles estão instalados. Então, eles podem ser os IZCs como os buccal shelves. O buccal shelf vai ficar para uma outra live. Não é o intuito dessa live hoje. Hoje eu vou estar falando sobre a impactação da maxila, e para se impactar a maxila, nós não usamos os buccal shelves. Os buccal shelves são instalados na mandíbula. Mas aí é uma live para um outro dia. Então, o que quer dizer IZC? Infrazygomatic crest. Então, é a crista inferior do osso zigomático. E aqui eu vou pedir uma permissão do professor Krishang, porque eu nunca vi uma apresentação com material didático de multimídia impressionante. Né? É Hunks, né? O nome dele? O Hunks, lá, o ortodontista. Professor Hunks, de Tailândia, que ele está muito envolvido nesse sucesso do professor Krishang. Com certeza, com certeza. E aí todas essas imagens que nós vamos ver agora aqui não são minhas, são dele, do professor Hunks. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte: aonde está essa crista infrazigomática? Isso varia de pessoa para pessoa. Isso é uma estrutura anatômica que a gente sabe que pode sofrer variações. Então, o dentista tem que fazer o quê? Palpação. Eu tenho que, não adianta eu ficar bitolado. Eu vi num artigo que é em tal local, eu vi num outro que é em outro local. Nada mais do que a anamnese, a inspeção clínica e a palpação dessa crista infrazigomática para eu determinar onde ela está. Então, olhando ali, vai aparecer uma linhazinha lá. Ali, é ali a borda inferior do osso zigomático, onde eu vou ter a crista inferior do osso zigomático. Olhando ali de novo, é a borda inferior do osso zigomático, que dá para a gente observar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, eu passei. Que dá para a gente observar aqui, a borda inferior. Então, é nesta região que eu tenho que fazer a instalação do meu mini implante. Então, essa imagem vem mostrar aqui que um professor, o professor Liu, ele preconiza que o IZC é chamado do IZC6. Não sei se está dando para ver aqui o IZC6, que seria mais ou menos como se fosse na mesial ou na altura do primeiro molar. E o professor Lin, o IZC7, que como se fosse na altura do segundo molar. Então, a gente tem na literatura como aparece o IZC6, 7. Então, ele pode estar no primeiro ou no segundo molar. Então, como é que você vai definir isso? Não é para você... eu falo para os pacientes que sempre eles querem, para os alunos, que eles sempre querem receita de bolo, né? Então eu vou colocar sempre no primeiro molar? Eu vou colocar sempre no segundo molar? Não, você vai colocar na borda inferior do osso zigomático. Que essa borda pode estar na altura do primeiro molar, pode estar entre os primeiro e o segundo molar e pode estar no segundo molar. Então, o que eu tenho que fazer? Palpação. Definir o local exato através de um exame muito simples, que é a nossa palpação. Então, vou definindo o local. Olha as imagens. Esse cara é fantástico, né? Olha ele aqui no cantinho. Aqui. Ele aqui, uma caricaturazinha do Hunks aqui e uma caricaturazinha do Krishang aqui.
Eles são fantásticos. Então, essa é a região da gente instalar. Ó. Pode estar entre o primeiro molar, segundo molar, entre eles. E aqui é que nós vamos definir o local de instalação do nosso IZC. Tá? Tá aqui o parafuso, o processo inferior do osso zigomático, e a gente coloca o IZC nesta região. Tá bom? Quando eu vi essas imagens, falei, nossa, eu tenho que pôr essas imagens na aula, porque vai abrilhantar ainda mais. Né? Então, o que a gente tem que ver é que a grande vantagem, como eu disse anteriormente, que esses mini implantes eles ficam paralelos aos dentes. Eles não ficam entre as raízes. Tá? Então, com isso, eu consigo passar com os dentes por esses mini implantes sem atrapalhar a minha biomecânica. Então, eu vou explicar para vocês já como é que a gente faz a instalação desses mini implantes. Eu estou primeiro definindo com vocês o local de instalação para depois a gente definir a instalação. Então, tá aí, veja como é que fica do lado esquerdo o parafuso instalado, ele fica mais vertical, e o mini implante interradicular ele fica perpendicular ao osso. Esse fica paralelo às raízes, esse perpendicular às raízes. Tá? Olhando aqui por uma vista oclusal, o lado esquerdo é o IZC, o direito é o interradicular, e quando a gente corta aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Peraí. Bateu aqui sem querer. E quando a gente vê aqui, ó, o IZC ele fica paralelo, fora das raízes, e o mini implante de titânio ele fica entre as raízes dos dentes. Tá bom? Então, essa é a grande diferença que tem de um outro. Como é que se instala? Bom, defino primeiro onde está a minha altura da minha crista infrazigomática. Aqui só uma ilustração mostrando. Definir, eu entro com esse parafuso 90 graus, perpendicular às raízes, ao redor do dente alveolar. E aí é um grande detalhe. O parafuso tem que ter uma ponta bem autoperfurante, para que eu não precise fazer muita pressão desse parafuso entrar, para que eu não distorça essa ponta ativa desse meu paciente, desse meu mini implante, desculpa. Então, às vezes, se o mini implante não tiver uma ponta ativa muito boa, às vezes eu tenho que pegar uma fresa para fazer um furinho, uma marcação, para depois entrar com o parafuso, e aí a gente perde tempo e o parafuso não tem uma boa qualidade. E aí, então, um parafuso de boa qualidade, que tem uma ponta realmente autoperfurante, você vai dar de 8 a 12 vezes, não é uma volta inteira da mão. É como se fosse de 8 a 12 quartos ou 1/3 de volta. Tá? Eu sempre falo para dar 12, porque já dei 8, já dei 10, já dei 12, e deem 12 quartos ou 12/3 de volta, para aí você sentir que a ponta ativa do parafuso perfurou a cortical óssea e já está intraósseo. Então, é fácil perceber, porque quando você solta a chave fica perpendicular, ela não cai. Então, o parafuso já está dentro do osso, tá? Já entrou, já penetrou a ponta ativa do parafuso. E aí eu começo a descer essa chave em direção, vamos dizer assim, à borda oclusal dos molares, até deixar uma angulação final de uns 70 graus, mas eu não paro de ativar. Não é dou as 12 voltas, desço, como está aqui no desenho, e aí é que eu volto a ativar. Eu sempre vou ativando e vou abaixando a chave, vai ter um vídeo que vocês vão entender melhor. E aí o parafuso está instalado aí no caso foi instalado entre o 7 e o 6. Parece um bicho de 7 cabeças. O primeiro vai ficar nervoso, o segundo menos nervoso, e depois a coisa vai embora. Tá? Então, esse é um vídeo, também é lá produzido pelo professor Chang, que ele marca ali o local, né, que ele vai fazer a instalação. E aí, veja, a mão do lado esquerdo ali, ó, que eu falo de 8 a 12 voltas, quartos de volta ou terço de volta. 12, e aí você vê que ele vai torcendo esse parafuso e não para de ativar em momento algum. Essa é uma das principais vantagens dele ser de aço, porque ele é mais duro do que o titânio, porém é mais maleável, e ele permite que eu faça essa curva aí de instalação. Se eu fizesse isso com os parafusos de titânio,
fatalmente os parafusos de titânio poderiam fraturar. Tá? E aí veio o meu primeiro IZC, né? O meu primeiro IZC a gente nunca esquece, né? Não tem aquele, lembra do primeiro Vale Zero lá? A gente nunca esquece. Então, primeiro IZC a gente nunca esquece. E eu fui um cara, diga-se de passagem, corajoso, cara. Por quê? Porque essa pessoa, ela é juíza federal. E se desse alguma bronca, ela estaria com o papel e a caneta na mão para fazer o que ela bem quisesse comigo. E foi a primeira pessoa que eu instalei meu IZC. E eu gosto de, antes de passar o filme, muitas pessoas perguntam se dói, se sente dor. Lógico que a gente tem que fazer a anestesia, mas uma anestesia muito superficial, porque o que dói é a hora de transpassar a mucosa, né, de perfurar a mucosa. O osso, quando a gente está instalando, eu falo para o paciente assim, ó, dor você não vai sentir. Você vai sentir uma pressão do parafuso entrando. Se por um acaso você sentir alguma dor, você me avise imediatamente. E aí, então, vamos olhar ao mesmo tempo que eu estou instalando o parafuso aqui, dá uma olhadinha no olho dela, porque quando a gente tem dor, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Contrair os olhos, né? A gente contrai os olhos da dor. Então, vamos lá. E vocês vão ver que eu vou dar 12 quartos de volta. Conta a minha mão girando ali, para você ver. Lembra dessa chave aí? A primeira chave, lá no começo, a chave azul. 2016. Vamos lá. Então, ó minha mão, vou contar. Ó. 2, 3, 4. E outro detalhe que eu chamo a atenção, ó, você vê que não é minha mão que gira, são os dedos. É uma instalação digital, não é uma instalação de ferramenta, como se fosse uma chave de fenda. É só os meus dedos. Olha lá, eu vou virando e não paro de rosquear o parafuso. Vou abaixando a chave e não paro de rosquear o parafuso. Tá? Deixando eles bem paralelo aos dentes. Esse aí, então... E olha o olho dela. Você vê que o olho dela não fecha, não contrai em momento algum. Então, não tem dor, tá? Não tem dor. Tá lá o parafuso. O que você acha aí, professor, como o meu primeiro? Foi bom? Deu para os gastos, né? Então, beleza. Perfeito. Técnica perfeita, ok? Instalado o parafuso, tá aí, é só mostrando um pouquinho a mecânica. Ela tinha a genesia do lateral aqui, e a gente ia distalizar tudo isso aqui para acertar a linha média dela, que é desviada, e abrir o espaço para o mini implante. Tá aqui só para vocês verem. Ficou bom, né? Primeiro? Excelente. Tá. Então, aí, em 2015, eu vi ele mostrando uma impactação de maxila para eliminação do sorriso gengival em uma paciente que tinha perdido alguns dentes, ia ter que fazer implante, mas não veio ao caso agora. E aí ele mostrou essa revista, essa revista dele aqui, que é disponível na internet para a gente baixar todos os artigos de graça. E essa aqui foi o volume 32, publicado em outubro de 2013. Então, você vê como já faz tempo isso. E aí ele veio com esse caso clínico, que é um caso clínico que ele vai fazer a impactação dessa maxila de uma mulher de 29 anos. Então, era uma paciente adulta. E aí ela tinha essa situação clínica inicial, esse sorriso gengival, e ele mostra o final. Quando eu vi isso, eu fiquei doido. Falei, eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus pacientes. Como que eu faço isso daí? E aí veio a pergunta, como que isso é possível sem se fazer a cirurgia ortognática? Como que se faz isso? Então, a técnica é muito simples. São 4 mini implantes, 2 mini implantes posteriores 2x12, extra-alveolares, os IZCs, e 2 mini implantes interradiculares na região anterior de 15x8. Como eu tenho de espaço menor entre as raízes, eu tenho que usar um parafuso de diâmetro menor, que é 1,5, e ele não precisa ser tão longo, de 8 milímetros. E o professor Krishang preconiza que esses parafusos sejam instalados entre o central e o lateral. Tá? Entre o central e o lateral. Então, aqui, eu tenho que alinhar e nivelar os meus dentes,
tem que estar com um fio rígido para eu começar a fazer essa biomecânica. Então é simples, 4 parafusos eliminam uma cirurgia ortognática e possibilita uma nova dinâmica, uma nova possibilidade de tratamento ortodôntico. Como que funciona isso daí? Esse gráficozinho é a biomecânica que aparece como que funciona. Eu tenho um elástico que está ligado do meu canino ao meu IZC. Esse elástico vai tender a fazer uma distalização dessa região. Esse elástico superior vai tender a fazer uma intrusão da região anterior. Então, eu tenho um vetor vertical aqui e um vetor horizontal aqui. Qual é a minha resultante? A diagonal de intrusão com retração ou distalização. Tá? Então, eu vou explicar tudo, a força que a gente deve aplicar para controlar todos os efeitos colaterais que a gente tem dessa biomecânica. Tá bom? Então, você vê o raio-x inicial e final daquela paciente, você vê que realmente teve uma retração, uma intrusão. E quando a gente vai para o traçado cefalométrico, a gente vê aqui que na parte esquelética não teve diferença alguma no sentido sagital. No vertical diminuiu 1 grau, lá, o FMA foi de 36 para 35. Mas a grande sacada é a intrusão. Veja o quanto foi intruído no central e o quanto que foi intruído no meu molar. Tá? Então, não só intruído, como houve também um pouco de distalização. E aí eu posso potencializar ou não essa distalização de acordo com a altura do meu parafuso e a puxada do meu elástico. Né? Quanto mais paralelo ao plano cruzal, mais distalização. Se eu coloco esse parafuso um pouco mais para cima, mais vertical, o meu elástico fica um pouco mais vertical. Eu potencializo a intrusão e diminuo um pouco a distalização. Tá? Então, eu tenho aqui e a retração que houve. No caso, é um caso que ele tinha extração de primeiro premolar, né, a genesia, a anodontia. Então, ele queria que houvesse essa retração e a gente pode ter o controle dessa retração, que aí, o incisivo central tinha uma protrusão de 7 milímetros, finalizou com uma protrusão de 2, quer dizer, houve uma retração desse incisivo central superior de 5 milímetros, uma grande retração. Né? Então, tudo isso eu posso, quando eu quero, e se eu não quero, eu tenho total controle de eliminar essa mecânica, esse efeito colateral. Então, aqui, ó, se eu faço uma puxada mais horizontal para o meu IZC, eu tenho um potencial de retração maior. Agora, se eu coloco esse parafuso um pouco mais alto e essa minha puxada é um pouco mais vertical, quer dizer, eu diminuo o meu vetor horizontal e potencializo o meu vertical, retraindo menos e intruindo mais. Aí, neste caso, foram 4 parafusos. Sempre 4. 4 mini tornilhos, correto? Correto. Sempre 4 mini tornilhos. Tá? Então, a retração está ligada à altura do parafuso, olha lá, a altura do parafuso e a direção da força. A altura do parafuso e a direção da força. Então, se eu jogo esse parafuso mais alto, minha força é mais vertical, eu diminuo um pouco a retração e potencializo um pouco mais a intrusão. Ok? Perfeito. E aí o resultado antes e depois, eu fiquei maluco quando eu vi isso lá na hora. Eu falei, cara, eu quero isso para os meus pacientes, eu quero isso para mim. Tá? Então, só lembrando que a remodelação ela é dentoalveolar e a grande maioria dos pacientes tem que fazer uma gengivoplastia final para remover o excesso de resina, de gengiva que fica, né? Porque o tecido mole aí, o tecido gengival, a gengiva não remodela. É uma remodelação dentoesquelética. E aí depois a gente precisa do refinamento da plástica gengival. Essas seriam as limitações, né, da tabela que o professor Krishang coloca, que de 2 a 4 milímetros daria para fazer a intrusão, somente a intrusão com ortodontia. E acima disso já começaria a pensar em cirurgia ortognática ou trabalhos com periodontia e toxina botulínica para minimizar. Quem sou eu para contradizer o mestre? Né?
Quem sou eu? Mas eu acho que dá para um pouquinho mais, vai até uns 5 milímetros, 6 milímetros daria para a gente estar Ô, fazendo Vicente, biomecânica. Oi. eu falei que ia citar o nome desse professor, que é espetacular. Então, o professor Rino Neto, da USP, São Paulo, junto com a doutora Anita e o doutor Alexandre, eu fui lá visitar, é portas abertas, eles estão estudando o sorriso gengival em 23 ou 24 pacientes. Então, nós vamos ter esses dados aí cientificamente, tá? Legal. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante aí, ok? Um abraço aí para o professor Rino Neto, grande parceiro nosso também, junto com o professor João Paiva. Clínico, Tá? né? USP São Paulo. Não, mas clínico? Sim, 23 pacientes Legal. tratados pela doutora Anitta e pelo professor Alexandre. Sorriso gengival, a amostra deles. Eu fui lá ver, tá espetacular aí. Então, Legal. em breve, vão ter dados aí científicos. A hora que sair esse artigo aí, você me avisa ou manda para mim. Claro. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente fala assim, mas eu não tenho esses casos no meu consultório. Isso não aparece para mim. Aparece que a gente não dá conta porque a gente não tem outros recursos. Você vai começar a parar, vai falar assim, poxa, é engraçado, eu vi o curso lá e não é que apareceu um caso para mim, que coincidência, até então não tinha aparecido. Aparecer assim, e a gente aqui não tinha esse recurso, essa saída, e às vezes nem tocava nesse assunto, por causa que envolvia uma cirurgia, né? Quem gosta de fazer cirurgia? Inclusive, eu tenho uma paciente aqui, eu não coloquei o caso dela aqui, mas que ela chegou, ela era toda classe 1, molar em classe 1, pré-molares em 1, perfeita, a oclusão dela perfeita. Ela nunca tinha nem feito nenhum tratamento ortodôntico. Só que ela tinha um baita de um sorriso gengival. E eu, na época, eu não tinha esse recurso, eu falei, olha, só com cirurgia ortognática. Ela falou, não tem outra saída? Eu falei, não vou fazer. Ela não tratou. Você vê, hoje eu teria condições de proporcionar algum benefício para ela com isso que a gente vai ver aqui agora. Então surge a primeira paciente. Opa, não é que surgiu? Não tinha, mas surgiu. Essa paciente eu comecei a tratar e a gente não tinha tocado no assunto do sorriso gengival. E aí, quando eu vi, tomei conhecimento sobre isso, eu perguntei a ela, esse sorriso gengival lhe incomoda? Ela falou, muito. Aí eu abri o artigo do professor Christian e fui honesto, que a gente tem que ser sempre honesto, e a gente é honesto. Falei, olha, eu nunca fiz, você vai ser a minha primeira paciente. Topa esse desafio comigo? Eu estou embasado, eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo e a gente vamos tentar junto. Ela falou, vamos embora. Quando ela viu o resultado da mulher, ela ficou doida que nem eu. Tá dando para ver o sorriso gengival dela aí? Perfeito. Tudo bem. E olha o sorriso gengival ao sorrir em norma lateral, que eu falo para todo mundo tirar essa foto em norma lateral, para a gente também ter uma avaliação do sorriso em norma lateral. Olha como o sorriso gengival também era significativo em norma lateral. E quando ela sorria, então, era um baita de um sorriso gengival. Tá certo que nessa hora que você pede para o paciente sorrir, ele nunca sorriu o que na realidade é, né? Então, isso aí ele está mostrando sempre menos sorriso gengival do que na realidade ela tem. Porque num sorriso mais espontâneo, ela sempre vai mostrar mais sorriso gengival do que ela mostra. Mas mesmo assim, você vê que é um sorriso gengival bem considerável. E aí, então, partimos para a instalação dos 4 mini implantes. Os posteriores 2x12, os anteriores 1,5x8, onde o professor Christian falou, crista infrazigomática e entre lateral e central na região anterior. E associamos a isso elásticos em corrente. Esse elástico em corrente total por vestibular foi uma coisa que eu acrescentei pensando num controle da vestibularização desses dentes, tá? Porque como a força está passando à frente do centro de resistência, tem uma tendência desses dentes vestibularizarem. Então, como foi o meu primeiro caso, eu falei, poxa, será para ter um controle maior, eu vou colocar esse elástico em corrente aqui para ver se eu consigo minimizar
algum efeito colateral que possa existir de vestibularização desses incisivos superiores. Hoje eu não faço mais isso, mas então é uma evolução que a gente também vai tendo durante o processo. E como eu disse, esse foi o meu primeiro caso, eu estava também entendendo como que as coisas funcionavam na prática, né? E aí, uma visão lateral, uma visão frontal, os parafusos. Um detalhe importantíssimo, esses parafusos devem estar na mesma altura para que eu tenha a mesma intensidade de força, para que eu não comece a inclinar esse plano oclusal do meu paciente, se eu colocar uma força muito maior de um lado do que do outro. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, ligado aos elásticos, né? Anteriores, posteriores, e a mesma coisa do lado esquerdo, com os elásticos aí. E aí o resultado estético quando ela sorriu, ao sorrir. Então você vê que o sorriso gengival dela lá, o parafuso, você tem que colocar o mais alto possível, que mesmo ela sorrindo, a gente nem viu os parafusos da região anterior, né? E eu queria chamar a atenção aqui dessa distância aqui, ó. Olha onde está a borda do incisivo central superior em relação aos bractes inferiores. Esse é o meu bracte que você estava falando, né? O Evolution, que é um bracte autoligado estético, passivo estético, 100% estético. E veja a distância que eu tenho aqui da borda incisal dos meus incisivos para os bractes. E essa mecânica dura 6 meses e olha a resultante da distância que eu falei da borda incisal dos meus incisivos superiores para os meus bractes. E veja, cadê o sorriso gengival que ela tinha? Cadê o sorriso gengival que ela tinha? Você não faz ideia, Fábio, lógico que você faz, que você tem casos aí também, mas como muda a autoestima da pessoa. E agora, de novo, falando sobre marketing, você acha que essa paciente vai indicar paciente para você ou não? Ela está super motivada. Super motivado. Então, a mecânica de intrusão, olha como era, como ficou, e eu peço desculpas que eu não tenho as fotos finais dessa paciente, não consegui, está lá no consultório, não saí, não estou saindo de casa, e você vê a foto dela tirada na cadeira, como o antes e o depois. E aí aparece um outro caso, esse caso foi tratado no meu curso de residência, a gente tem um curso de residência clínica, que dura 2 anos, aqui um módulo a cada 2 meses, ele é teórico e clínico, que é o que você também vem dar aula, vai dar suas palestras. E aparece essa paciente que também tem uma face bem longa e um sorriso gengival, só que ela tinha muita vergonha, porque você vê a espessura de lábio que ela tem, ó. Ela tem muito lábio, aqui é um selamento labial forçado, e ela tinha muita vergonha desse sorriso, não só do sorriso gengival, mas pela grande espessura de lábio que ela tem. Então, por mais que eu pedisse para ela sorrir, ela não sorria. Você vê que numa foto, na teleradiografia lateral, os lábios em repouso não se tocam, né? E aí, se a gente for fazer algum dado sobre alguma análise cefalométrica, alguma medida para saber se esse dente está instruído ou não, basta ir para a McNamara, que tem aquela relação da borda incisal do incisivo superior com a borda inferior do lábio superior, chamado de estômio. Então, essa distância normal tem que ser de 2 a 3 milímetros. E aí não estava tão ruim. Porém, a hora que ela sorria, a coisa ficava um pouco complicada. A panorâmica dela, ausência ali do 46. E aqui o caso da caninos em classe 1. Olha a quantidade de gengiva que essa moça tem, que eu nunca vi um rebordo alveolar dessa situação. Olha, de terceiro molar a terceiro molar, mas dá uma olhada a quantidade de rebordo dentoalveolar e tecido gengival que essa moça tem. Tá? E aí, então, eu chamo a atenção aqui que numa análise, muita gente podia falar assim, mas esse central está instruído, né? E, na realidade, quando a gente vai avaliar pela terminação das bordas cervicais, do zênite gengival, a gente percebe que esse central não está instruído. Que, na realidade, o que aconteceu aqui? Que houve um desgaste dessas bordas incisais e que ele
se a gente transferir, ele tem uma leve extrusão, mas muito pouca em relação ao outro dente. Se a gente reconstruísse o outro dente, poderia até aumentar um pouquinho esse dente. Então, eu não considero que essa sobremordida seja por extrusão desse incisivo central superior, o 11. Mas, e sim porque essa sobremordida é que causou esses desgastes. Aí eu pedi para a paciente abrir a boca e ver que ela tem dentes inferiores. E olha como eles estão extremamente desgastados. E aí eu pedi para ela fazer movimentos de lateralidade, esquerda, direita, para eu entender onde esses dentes raspavam, onde esses dentes se tocavam, para entender aí a protrusiva, o que é que estava desgastando e o que é que eu tinha que fazer. Então eu percebi que a intrusão aí seria muito benéfica da impactação dessa maxila, tanto para eu restabelecer a estética quanto a função dessa paciente, né? Então, mais uma finalidade dessa biomecânica é ajudar no restabelecimento da estética e da função desses pacientes. Aí iniciamos o tratamento, que não vem ao caso aqui ficar falando da biomecânica, né? Com o Evolution novamente. E aí, olha o sorriso dela com o aparelho no dia que nós instalamos. Tá vendo que aí ela já sorriu um pouquinho mais. Cara, você não faz ideia, era um dedo de gengiva, assim, ó, um dedo mesmo. Você não faz ideia o quanto esse sorriso ele era grande, tá? E você percebe que por essa foto aí, ela tem uma extremidade, uma face bem longa, estreita e longa. E aí, então, qual é o pré-requisito? Temos que fazer o alinhamento e nivelamento e ir até o fio 19 por 25 de aço. Esse é o fio que eu tenho que fazer a mecânica de impactação da maxila. É uma obrigatoriedade, tá? É um passo importante para que eu tenha o controle de todos os efeitos colaterais indesejáveis e desejáveis que essa técnica proporciona. E aí, nessa hora, eu faço a avaliação da minha linha mucogengival. Porque, como eu quero uma impactação, como eu quero uma intrusão, eu tenho que colocar esses mini implantes o mais alto possível. Então, eu vejo o limite mucogengival, onde separa a minha gengiva inserida da minha mucosa alveolar, e eu sempre coloco, aí fazendo um pouquinho da variação do Krishang, porque eu via que ele colocava no limite os IZCs, no limite da linha mucogengival, e eu coloco um pouquinho acima, tá? Quem sou eu para mudar o professor? Mas por que eu coloco um pouquinho acima? Porque o parafuso que eu uso me permite isso pelo transmucoso que ele tem. Tá bom? E a gente já vai chegar lá já já. E na região anterior eu coloco sempre no limite mucogengival, para que eu não precise reposicionar esse parafuso. Eu não posso colocar esse parafuso muito baixo aqui, porque depois vou ter que reposicionar. Então eu já coloco ele o mais alto possível, para que eu não precise reposicionar esse parafuso durante a mecânica, durante o procedimento. Tá? Então, avaliar bem esse limite mucogengival. E aí, então, eu tinha o parafuso 2x12, que ele tem as características de 2 milímetros de diâmetro por 12 milímetros de comprimento. E o que tem essa rosca de 12? Eu tenho um transmucoso de 4 milímetros e uma rosca ativa de 8 milímetros. E aí eu fui colocar esse parafuso na paciente. Como eu disse, ela é uma paciente muito vertical. Ela tinha um fundo de saco, uma altura de rebordo alveolar muito alta e uma pneumatização do seio maxilar muito grande. E isso, eu pus o parafuso grandão aí para todo mundo ver. E a hora que eu instalei esse parafuso, ele caiu no seio maxilar. É bom a gente estar falando isso, porque chegar aqui e mostrar só o que é lindo, maravilhoso, né? Será que nunca teve algum problema? Teve. Esse parafuso caiu no seio maxilar. E qual é o problema dele cair no seio maxilar? Nenhum, a não ser a falta de estabilidade. Muita gente fala assim, mas eu vou perfurar o seio maxilar do meu paciente. Falei, amigo, você já entrou numa cirurgia ortognática onde é feito um corte
onde para fazer, por exemplo, uma cirurgia ortognática para classe 3, onde o bucomaxilo corta esse seio maxilar todinho e desloca ele para frente e não há problema algum. Então, um furinho não vai causar problema nenhum, nenhuma inflamação. Eu nunca tive nenhuma inflamação, nenhuma intercorrência mais grave, a não ser a perda da estabilidade do parafuso, que é o pré-requisito básico. Quando que eu sei que eu posso ativar a minha mecânica no meu parafuso? Imediatamente após a instalação, desde que eu tenha a estabilidade primária, quer dizer, o parafuso não tenha nenhuma mobilidade, eu já posso colocar a minha ativação imediata. Então, caiu nesse seio maxilar e eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Tenho a demanda, o paciente tem uma queixa, eu falei que eu resolvia, e aí agora eu tenho que resolver. Liguei para você. Falei, Fábio, cara, o que a gente pode fazer? Falei, ó, a gente tem um parafuso 2x14, que eu tenho as mesmas características, porém, ele aumenta 2 milímetros aqui do seu comprimento, a rosca continua sendo a mesma, 8, porém eu tenho um transmucoso maior, de 6, que é essa faixa que fica entre a cabeça ativa do parafuso e a rosca. Não sei se você lembra desse caso. E aí... Sim, eu examinei essa paciente também. Ah, é verdade, você viu ela no curso aqui. Aí você me mandou esse parafuso e eu falei, bom, eu só tenho uma saída. Vou ter que colocar esse parafuso lá no zigomático. Entrar perpendicular ao zigomático, paralelo mesmo aos dentes. E quando eu fui colocar esse parafuso, ele não entrou, cara. Não deu altura, para você ter uma noção da profundidade do fundo do saco dela. Aí eu liguei para você de novo, falei, Fábio, não deu, cara. Preciso de um parafuso maior ainda. Falou, cara, eu tenho um outro parafuso que ele é 2,5 por 17. E aí ele tem 2,5 de diâmetro, porque como eu já tenho um parafuso bem mais longo, foi obrigado a aumentar um pouco o diâmetro desse parafuso. 2,5 por 17. E eu continuo tendo 8 milímetros de ponta ativa, só que agora eu ganho no transmucoso, que eu tenho um transmucoso de 9 milímetros, que já é um pescoço bem mais longo. Falei, então me manda esse aí, que é esse aí que vai. E aí, então, essas são o que a gente tem hoje à disposição da DAT-Steel, aí os parafusos da DAT-Steel, 2x12, 2x14 e 2x17. Eu ainda mostrei até as diferenças de cada um. Com o buraquinho, o slot aqui na cabeça, ou sem o slot na cabeça, tá? E aí, olha lá onde é que tá, os parafusos do zigomático. Vê o quanto é profundo, ó. Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó, tá bem na pontinha do zigomático, tá vendo? A ponta ativa mal entrou, e olha o tamanho do parafuso. E percebe aqui na ponta um amarrilho? Percebe um amarrilho aqui, um metal? Cara, eu ainda tive que associar amarrilho metálico para ficar o gancho para fora do tecido gengival. Para você ter uma noção a altura desse rebordo, quanto ela tinha de tecido aí. Tá? Numa foto frontal. Ô, Vicente, é que até chegar no osso, você vai percorrer muita estrutura, inserção muscular e tecido mole, né? Por isso que se usar um parafuso mais curto, vai ter a emergência. A chance de cobrir o parafuso é muito grande, correto? E cobriu com 2x14 cobriu com 2x17, com 2,5 por 17. E aí é um detalhe importante da instalação, que quando você vai fazendo essa instalação, a rosca está passando por todo esse tecido mole aí, musculatura e tudo mais, e esse tecido ele vai envolvendo a espira, você vai vendo, ele vai... É como se ele fizesse o movimento de giro do parafuso junto à musculatura. Quando você perceber que... Aí é uma coisa que eu faço, é um procedimento que eu faço. Quando eu percebo que eu estou colocando o parafuso e o tecido está sendo envolvido, quer dizer, está sendo... Está rodando junto com o parafuso, eu paro, tiro a chave, vou com o meu dedo na mesial e distal do parafuso e empurro esse tecido para cima, em direção ao fundo de sulco. Eu solto esse tecido, continuo a rodar, essa musculatura começa a ser envolvida de novo, eu paro, empurro
tecido para cima. Não sei se você tem alguma outra manobra ou se você faz isso mesmo. E na região anterior, olha lá, os 2 mini parafusos de 1,5 por 8 entre as raízes dos anteriores. Aqui não tem problema nenhum, né? Então, olha lá o que eu tive que colocar o fio de amarrilho ainda por fora, para você ter uma noção da profundidade do negócio, tanto de um lado quanto do outro. Causou um pouquinho de ulcerações, essa paciente sofreu um pouquinho por causa dessa quantidade de tecido. Era muito tecido que ela tinha aqui, mas muito tecido mesmo. E aí, em junho, a gente começa, olha aqui, ó, não sei se dá para ver, ó, o elastique preso, ó, a cabeça do parafuso, o amarrilho metálico e o elástico, um preso no outro. Tá? Esse lado dá para ver melhor aqui. Tá dando para ver ou não? Sim, sim. Tá? E aí, em junho, começou, mesma coisa. Olha lá os parafusos como eles são lá em cima, tá vendo? Os anteriores, bem no alto, acima da linha mucogengival. Eu coloco eles no limite da linha mucogengival ou acima do limite. Aqui dá para ter uma noção do tamanho do rebordo dessa paciente. Dá uma olhada. Muito grande. E aqui em dezembro, ó, 6 meses, dá uma olhada a intrusão. Olha a diferença que a gente tem da intrusão e percebe que vai precisar fazer uma gengivoplastia. Como eu disse, o excesso de tecido gengival, aqui há uma remodelação dental-alveolar e o excesso de tecido gengival não remodela. E aí agora eu preciso colocar o aparelho no inferior, alinhar e nivelar o inferior, finalizar com a estética e a gengivoplastia. Olha aqui, ó, dá uma olhada, tá vendo? Machucou um pouquinho, mas ela é assintomática, sem problema nenhum. Espetacular. Ô, Vicente, tem que falar bem, tem que ser bem claro para o paciente que esses tratamentos são em 2 etapas, correto? A parte de ortodontia finalizou, tem que fazer a estética da gengiva. No mínimo gengival, porque né? causa essa hiperplasia aí. Aí o periodontista vai examinar para ver se tem que tirar o osso, gengiva, aí é um osso, correto? Mas tem que ser bem avisado. Eu já falo isso na primeira consulta, né? Perfeito. Primeira consulta. Mas você vê o resultado bacana, né? Olha onde era. E aqui dá para ver bem Que fantástico. Esse caso você viu, mas não sei se você tinha visto finalizado já. Parabéns. Muito bom. 6 meses. Lógico que vamos alinhar e nivelar, chegar no fio 19 por 25 e no início da mecânica de impactação da maxila, a minha média dos casos são 6 meses de ativação para que eu tenha finalizado a impactação da maxila. Então você chegou até... Vamos lá. Você não está usando nada por paladar. Por paladar. Não. Correto? Nada. Aquela primeira paciente, o primeiro paciente, eu coloquei 2 mini implantes no palato. Quer ver? Ó? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, doutor, vocês têm que usar o alambre de acero 19 por 25. Ele tem que chegar com fio 19 por 25 de aço para evitar efeitos colaterais, correto? Com certeza. Tá. Ó, deixa eu só mostrar uma coisa que eu não mostrei. Ó. Por que eu não mostrei? Porque eu não uso mais. Nessa paciente, a primeira paciente, essa paciente aqui, ó. Lembra a primeira? Você controlou a intrusão por paladar, por palatino, com 2 mini tornilhos. Muito interessante, Vicente, porque na segunda, no início do nosso desafio, justamente o professor Edson Ilipronti, ele usa só com a barra que ele criou, só por palatino e nada por vesicular. Muito bom. Você vê que as 2 alternativas vai bem. E aí, o preconizado era colocar o 2x12, mas eu falei, pô, esse 2x12 ele vai ficar um pescoço muito para fora. Aí eu fiquei com dó de machucar a língua do paciente, coloquei 1,5 por 8.
E aí eu liguei o elástico lá, botões nos molares e liguei a esses parafusos com elástico, tá? E aí o que aconteceu? Pô, foi até bom você ter falado, porque como eu não coloquei, que eu não uso mais, mas o que aconteceu? Olha lá. Perdeu? Perdi um. E aí, perde ou não perde? Só não perde quem não faz. Não tem aquele ditado que só quebra lima dentro do canal quem fazendo? É exatamente isso. Eu Então costumo aí falar, eu eu costumo falar o seguinte, Vicente, que, claro, fazendo todo passo a passo é mais fácil que fazer um par de bandas e uma barra palatina. com certeza. Então, Cara, pode eu não prosseguir. uso mais banda há não sei há quanto tempo. Barra palatina, então, putz, não uso mais nada disso, cara. Hoje, os meus acessórios com a filosofia autoligado é mini implante, elástico e protrator mandibular. Acabou. Mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. E aí, então, como eu perdi esse parafuso e eu percebi que durante a biomecânica eu não tive problemas de vestibularização desses dentes posteriores, com certeza, porque eu estava com o fio 19 por 25 de aço, por vestibular, eu não instalei mais esse parafuso por palatino nos outros pacientes. Então, eu só trabalho com esses 4 parafusos por vestibular. Os 4 IZCs, os 2 IZCs, desculpa, e os 2 anteriores. Tá? E aí, ó, em junho, quando ela começou, setembro, dezembro. Peraí. E aqui, mais uma vez, as fotos finais que é do curso, está lá no consultório, eu não tenho, mas dá para ter uma noção aí do resultado. Perfeito. E aí muitas Vicente, pessoas me perguntam, e esse caso foi um caso que me deu um certo trabalho, e muitas pessoas me perguntam, você passa alguma medicação quando eu vou colocar os 4 IZCs, ou quando eu vou colocar os 4 IZCs, os 4 parafusos por vestibular, às vezes é os 4 por vestibular, mais na mandíbula, mais no palato. Então, às vezes, a gente instala 6, 8 parafusos num paciente só, de uma vez só. Lógico que isso vai causar um desconforto maior para o paciente, não resta dúvida. Então, quando eu vou colocar muitos parafusos, eu sempre passo, como vocês estão vendo aí, Tilex de 30 miligramas, Tilatil de 20 miligramas e peço para ele tomar 2 horas antes de vir para o consultório. Tá? E aí ele vai usar durante uns 2, 3 dias essa medicação. E aí também foi uma situação clínica que aconteceu com essa paciente, e essa foi até agora a única paciente que eu precisei colocar no zigomático, e eu não sei se pela instalação do zigomático, pelo trauma ou pelo estresse que trouxe aquela mucosa até chegar o parafuso no zigomático, essa paciente, ela inchou muito, né? Então, agora, para algum outro paciente que eu for instalar no zigomático, para eu ter o controle desse edema nessa região, eu vou administrar o que eu precisei administrar nessa paciente, dexametasona. Então, eu passei para ela uma prednisolona 5%, que é um corticoide, que me ajudou muito no controle desse edema. Então, aí é um achado clínico meu, tá? Não tem nada na literatura, não tem nada. Mas eu percebi que essa paciente necessitou isso, e se amanhã ou depois eu precisar instalar um novo parafuso no zigomático direto, eu vou entrar com esse dexametasona um dia antes da instalação do parafuso de 5 miligramas. Ah, mas o meu paciente ele é alérgico ao Tilex, o meu paciente é alérgico ao Tilatil. Uma outra saída é administrar o paracetamol mais fosfato de codeína, 500 miligramas mais 30, para quem tem essa alergia ao Tilex e ao Tilatil. Tá, então, cada caso eu venho trazendo uma coisinha, e esse é o último caso, nós já estamos aí beirando, né, o nosso final aí. Essa paciente eu tratei ela em 2011, quando ela veio com 11 anos. Então, em 2011, eu ainda não tinha esses parafusos, eu não conhecia essa filosofia, né, de impactação da maxila.
Então, ela não tinha o selamento labial passivo, ela, quando sorria, mostrava o incisivo todinho, tinha uma maloclusão que, para o sistema autoligado, não é nada complexo de se tratar. Aí a panorâmica da paciente, a teleradiografia do paciente, e, de novo, a gente vai para um dado cefalométrico, que é para a gente avaliar o quanto que eu tenho de extrusão desse meu incisivo central superior. Perceba, vocês aí que estão acompanhando aqui, ó, que a borda do incisivo central superior toca na parte posterior do lábio inferior. Para você ter uma noção do quanto isso aqui tem um crescimento vertical de maxila de uma extrusão desse dente. E por McNamara, como a gente já viu, né, existe a norma clínica de 2 a 3 milímetros. E aí, então, você percebe aqui que, em repouso, ela mostra quase que a coroa do central todinho em repouso. Tá? Imagina a hora que essa paciente sorri, então, o quanto de gengiva ela mostrava. Veja a extrusão do incisivo central superior do lado direito. Então, você vê que ela em repouso mostrava quase que a coroa todinha, né? E aí ela tinha 11 anos. Na época ela estava no pico do crescimento puberal, fizemos o tratamento ortodôntico, não era a queixa da paciente o sorriso gengival, e eu também nessa época não tinha o recurso de tratar, a não ser cirurgia ortognática. E com 11 anos ninguém faz cirurgia ortognática, né? Ainda está em crescimento. E aí ela retorna em 2018, já uma mulher, uma moça, e com a queixa principal do sorriso gengival. E aí você vê que ela continua com o selamento labial forçado, né? Com esse sorrisinho maroto, que não é esse sorriso que mostra o sorriso gengival, porque é aquilo que eu disse, nunca a pessoa mostra o sorriso na realidade como ela é mesmo. E aí, de novo, na teleradiografia, mostrando a extrusão que eu tenho do meu incisivo central superior, cuja norma por McNamara é de 2 a 3 milímetros, e aí está muito maior. Então, eu tenho como ela era em 2011 e como ela é em 2018. Você vê que praticamente manteve a situação do sorriso gengival. Então, ela está com a contenção fixa, você vê acompanhando a paciente. E aí, no dia da instalação do aparelho, veja que ela continua com o selamento labial forçado, e aí esse sorriso já está maior. Você vê que ela já está mostrando até mais gengiva aqui do que ela mostrou da primeira vez que eu estava mostrando para vocês. Também façam essa fotografia lateral sorrindo, vai ajudar muito na avaliação e do diagnóstico do sorriso em norma lateral, tá? Muito interessante. Sorriso labial, selamento labial forçado também. E aí o sorriso gengival dela, bem significativo. Você vê como aqui, eu vou falar feio, tá? Você vê como aqui é feio, mas aqui ele fica mais feio ainda, né? De uma norma lateral ele fica mais esteticamente mais desagradável ainda. Então é a mesma coisa, cara. Alinha e nivela, chega no fio 19 por 25 de aço, tá com esse alinhamento e nivelamento dos dentes. Então eu tenho que estar, agora hoje eu conjugo tudo, esse conjugado está por baixo do fio, hoje eu conjugo por cima do fio, tá? Eu faço o conjugado total por cima do fio, e o conjugado ele tem duas funções que eu vou falar já já. Faço uma dobra distal nesse fio, também para controle da inclinação vestibular desses incisivos centrais superiores. E o pré-requisito é que eu esteja com um fio 19 por 25 de aço. E aí, cara, é a mesma coisa. Só que eu fiz uma alteração. De novo, quem sou eu para mudar o meu professor Krishang, né? Mas eu percebi que pelo local que ele preconizou, aqui entre o central e lateral, Krishang preconizava entre lateral e central. Preconizava não, preconiza entre lateral e central. E eu percebi que em alguns pacientes isso vestibularizava um pouco. Podia estar ligado à força do elástico, mas podia estar ligado ao posicionamento dos acessórios, dos mini implantes. E aí eu mudei esse acessório entre lateral e canino. Perfeito. Tá? Mais próximo do centro de resistência da pré-maxila.
e aí eu teria um controle maior sobre a vestibularização dos incisivos centrais superiores, tá? Então, Vicente, se você me permite, ó, eu vou colocar o meu computador aqui. Dr. Kyung mapeou as duas regiões mais seguras para colocar no anterior. E fica 7 milímetros da papila do central com o lateral e 8 milímetros da papila entre o lateral e o canino. Então, essas duas regiões são seguras. certo. Ok? Tá, mas a mudança que eu fiz, né, você entendeu, eu sei que você só está complementando, não é por insegurança da distância que eu tenho entre as raízes de lateral e central, e sim pelo efeito colateral da biomecânica sobre o centro de resistência da pré-maxila, tá? Aí, então, hoje eu coloco esses parafusos entre lateral e canino. E te digo, hein, vou começar mais 2 novos casos com essa filosofia, com essa impactação de maxila. Aí a altura, como eu já disse, tem que estar com os parafusos na mesma altura para que eu empregue forças iguais, para eu não ter alteração do meu plano oclusal de maneira nenhuma, tá? Isso é um detalhe importantíssimo. Mas você vai falar força para a gente? Porque Já, meu amigo. tem muita pergunta disso. Já. E o ponto de aplicação de força, um detalhe. Esse elástico ele é apoiado na cabeça do parafuso e na região anterior ele é apoiado no fio. Tá? Se envolve o fio com o elástico e eu prefiro muito mais no fio. O que pode acontecer? Quando você colocar no fio, esse elástico ficar pressionando o rebordo, a gengiva do paciente, pode machucar o paciente. E aí, na literatura, você vê que eles falam, então coloca no bracket do lateral. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu desrosqueio um pouquinho o parafuso. Eu tiro ele um pouquinho, jogo ele um pouquinho para vestibular, e aí ele leva o elástico mais para frente, mais para vestibular. Então, esse é o ponto de aplicação de força na região anterior. Tem que ser no arco. E na região posterior, para o IZC, é no canino, porém embaixo do fio. Por baixo do fio, tá? O elástico vai do canino para o IZC. Então, esses são os pontos de aplicação de força. Por que o conjugado? Muita gente está falando, por que conjugado se essa mecânica vai jogar para trás? Né? Por que o conjugado? Então, eu faço um conjugado bilateral do primeiro molar ao canino, bem apertado, e depois eu faço um outro conjugado de 3 a 3 superior. Por que eu faço esse conjugado? Fora de ajudar a transformar todos os dentes num bloco só, numa coisa só, eu vou usar o lado direito aqui numa animação um pouco forçada, exagerada, para você entender o porquê. Quando eu uso o elástico para fazer essa mecânica de impactação da maxila, desculpa, o slot que eu estou usando é um slot 0,22 por 28. O fio que eu estou usando é um fio 19 por 25. 19 por 25, está errado ali, ó. Não é 19 por 28, é 19 por 25 o fio. Okay. Então, existe uma folga desse fio dentro do slot. Como a força está passando abaixo do centro de resistência, a tendência é que eu tenha um efeito colateral de uma angulação para distal desse canino. E eu não quero isso. Eu exagerei na animação para você entender. Então, esse conjugado anterior aqui, ó, esse conjugado anterior é que faz com que eu não tenha essa distoangulação da coroa do meu canino. Entendeu o porquê do meu conjugado? Ficou claro? Perfeito. Tá? Só que agora eu não faço por debaixo do fio, porque dificulta a higienização. Eu faço por cima do fio, para ajudar a higienização do paciente. Tá aí o que você está querendo saber, a intensidade de força. Chegando onde você queria. Isso aí... não sou só eu, não. O Dr. Neff, força de intrusão de quanto é, doutor? Responde essa para mim, por favor. Vamos lá. Isso aí é um ponto importantíssimo para que eu tenha controle
de toda a biomecânica, o resultado que eu preciso, sem que esses dentes inclinem para vestibular, tá? Então, primeira coisa, essa força anterior, ela jamais, nunca pode ser maior do que essa força posterior. Essa força posterior sempre maior, de maior intensidade do que essa. E como que eu faço? Quando a gente foi estudar e foi ver na literatura, a gente via que preconizava 50 gramas por dente. E aí eu comecei a perder alguns parafusos e pensei que poderia ser problema da instalação ou problema da força. Como na instalação o parafuso tinha uma estabilidade primária, então eu falei, só estou errando na força. Então eu abaixei um pouco essa força e eu coloco entre 35 e 40 gramas por dente. Então, no posterior, se eu somar de segundo molar a canino, eu uso uma força de 200 gramas de força. E para os anteriores, eu uso de 25 a 30 gramas de força. Então, ele vai de 100 a 120 gramas de força. Essa é as forças que eu aplico. Então, é como se a força anterior fosse metade ou próximo da metade da força que eu aplicar no segmento posterior. Então, para isso, eu preciso usar o dinamômetro intrabucal, né? Então, muita gente... conta os elos. Como é que você vai contar o elo se você não tem algo que vai mensurar essa força? Então, temos que ter o dinamômetro intrabucal. Mesmo para os mais experientes, né, Vicente? Não, eu uso isso. Não tem. Que tá bom, por causa de um elo tem 50, 70 gramas a mais. Aí não tem experiência, cara. Porque aí a distância entre um ponto de aplicação de força para outro tem que ser mensurado sempre. Eu mensuro elástico. Eu mensuro elástico de classe 2, cara. Elástico de classe 3. Porque pensa no seguinte, professor. Você faz uma técnica altamente complexa, estudou tanto, aplicou em material, vai ter insucesso por causa da carga, né? Então, esse é o elástico corrente, o elástico de boa qualidade. Em maio, agosto, outubro, dezembro. Olha isso, cara. É fantástico, cara. Eu me emociono e me empolgo com esses resultados. Olha isso. Olha isso. Tá? Então, olha o selamento labial mais passivo, compara um com o outro, olha aqui com esse, muito mais passivo, muito menos força, muito menos tensão muscular, tanto no lateral, no sorriso, e olha essa final. Então, me deixa muito feliz mesmo com esse resultado, e se eu não me engano, eu finalizei aqui, só queria deixar os meus contatos, meu WhatsApp e meu Instagram. Segue lá no meu Instagram, Dr. Vicente Pacheco Horto. Vai ser um prazer tê-los você lá. Me fala o seguinte, qual que são os efeitos colaterais nas raízes dos incisivos? Cristiane mostra um caso de reabsorção de 6 milímetros. É bom que ele mostre. Mas se vocês forem estudar os casos do Cristiane, não tem reabsorção, mas ele mostra um que eu acho que despertou a curiosidade do doutor. Então, sinceramente falando, eu não notei nos casos que eu tratei reabsorção radicular pela teleradiografia, pela panorâmica final, mas para acrescentar, porque essa aula deu uma resumida, né? Para acrescentar, eu vou chamar todos esses pacientes que eu fiz essas impactações e vou fazer tomografia, porque eu quero ver, através de tomografia, melhor meio de a gente examinar as raízes desses dentes. Mas não notei reabsorção radicular. O segredo é força leve, cara. Força leve. Quando não temos um overbite aumentado, podemos ter uma abertura da mordida com intrusão da maxila? Então, normalmente, quando você tem essa mecânica aplicada, normalmente você vai ter overbite, né? Normalmente você vai ter overbite. E quando você faz essa impactação dessa maxila, durante a movimentação, porque você viu que eu coloco o aparelho no superior, né, principalmente naquela dólico que não conseguia
montar o aparelho embaixo, eu primeiro precisei tratar esse superior, fazer a impactação superior, para poder fazer a montagem dos inferiores. Então, momentaneamente, abre um pouquinho essa mordida pelo resultante da mecânica, mas depois, com a mecânica de alinhamento e nivelamento e intercuspidação, a coisa volta ao normal. É um efeito colateral passageiro. Professor Kennedy, estarei com ele amanhã às 17 horas. Qual ativação, Kennedy, professor? Oi? Qual ativação que você... desculpa, a contenção para esses pacientes? A própria oclusão, e eu uso contenção fixa. 3A3 superior, fixa, e no inferior é um de praxe meu também usar contenção fixa 3A3. Então, no IZC são 120 gramas de cada lado, a pergunta dele? Não. Não, no anterior, desculpe. No anterior são 120 gramas de cada elástico. Do anterior de 100 a 120 gramas. Tá? E no posterior... Não, de cada lado não. Por exemplo, não é, você vai pôr 60 gramas desse lado, 60 gramas desse, porque eu estou jogando no fio. Se eu coloco 120 aqui e 120 da esquerda, eu passei para 240. Então é 60 de um lado, 60 do outro, 200 de cada lado aqui. Perfeito. Idade da impactação. A doutora Martínez. Essas pacientes eram todas pacientes adultas. Eu não lembro a idade delas. A última ela estava com 18 anos. E aquela Dólico era mais velha, ela devia ter o quê? Uns 35, 36, 38 anos, não sei. A idade correta delas não me lembro. Mas não vejo empecilho de idade. E a ativação eu troco aqueles elastiques uma vez por mês. A cada 30 dias, o paciente retorna ao meu consultório para 2 motivos. Um para reativar e outro para eu ter o controle sobre a estabilidade dos parafusos. A pergunta do Walter. Há algum tipo de constricção da região posterior do arco para compensar biomecanicamente a aplicação da força por vestibular? Creio então, que é Walter, por isso que você usa o fio 19 por então, 25. Walter, eu coloquei no primeiro caso que eu instalei 2 no palatos, eu perdi um, e aí eu percebi que não tinha essa vestibularização dos dentes posteriores, por eu estar usando o fio 19 por 25 e pela força não ser aplicada diretamente no molar, e sim no canino, um dente mais anterior. Então, no molar, eu tenho menos efeito de vestibularização, ela é aplicada no canino, e o fio que eu trabalho é um fio 19 por 25 de aço. Não aplico torque resistente, tá? Não aplico, mas se eu perceber que está havendo alguma vestibularização, eu posso dar um pouco de torque resistente lingual nesse segmento posterior. Perfeito. E qual é o nome do elastique que você mostrou para a gente? É da OC, tá? Bracket convencional. Dá para fazer essa mecânica com bracket convencional? Lógico, ou tem que ser com alto ligado da Fernanda? Lógico que dá. Não tem nada a ver o bracket que a gente usa aí. Na realidade, aí é o fio, os parafusos e a força aplicada sobre o fio e o canino. Eu acho que com o autoligado é mais tranquilo, mas nada impede de ser feito com o convencional. Pode fazer sim. Doutor Vicente, qual seria a diferença entre impactação maxilar com cirurgia ou com DAPES? Creio que é mais conservadora toda a mecânica que o doutor mostrou. Doutora Roberta, qual é a dobra distal que o professor falou que faz no arco? É aquela dobra que a gente já fazia lá no convencional, que com os fios de aço a gente dobrava na distal, pegava o Sputnik, faz uma dobra distal para superior, para que o fio não deslize para frente. É só para ter mais, tudo muito justo, muito travado, e impedir a vestibularização dos dentes anteriores. Após o tratamento, percebe recidiva? Não percebi. Pelo menos nessa casuística que eu tenho, não. E você faz uma sobrecorreção durante a mecânica? Faço um pouquinho. Eu deixo o limite do paciente sorrir e mostrar 1 milímetro só de gengiva. Pessoal,
Vamos despedir aqui, então. Vicente, realmente a tua aula é muito diferente. Parabéns. Obrigado. Você